Olá, vamos começar a fazer o esboço a lápis desta paisagem. Notem que essa paisagem marinha, ela apresenta uma linha no centro dela, que divide, o mar do céu. Esta linha do horizonte, ela será medida, que está na metade da pintura. Então, eu faço uma medição para achar essa metade e em seguida eu vou fazendo o desenho do círculo. Notem que eu movimento bastante o braço para fazer o sol. Uma vez feito, vou apagar uma parte deste círculo, e retirando os excessos, e posso reforçar também aonde o lápis não aparecer muito, e faço a medição da minha observando sempre a imagem, para ver aonde que está localizado o barco. O barco ele está um pouco à direita, levemente à direita da linha do horizonte da foto que eu estou copiando. Aproveite, para observar bem, a direção das linhas, a inclinação, a proporção do barco em comparação com a parte de baixo, que vai ser o nosso mar, E pode também fazer marcações, como por exemplo, aonde será as sombras, aonde estará mais claro. Pode fazer a sombra marcando aí, feito com achuras, E colocando outros detalhes que podem ajudar no momento que for utilizado a tinta, Então observem bem como que esses detalhes vão sendo acrescentados pouco a pouco, inclusive detalhes das ondas, que vão ser colocadas. Na paleta de cores, vamos utilizar, a tinta acrílica, que é uma tinta muito fácil de trabalhar, ela é dissolvida em água. Então, as três cores fundamentais que vão fazer parte desta paleta vai ser o terra siena queimada, o vermelho cádmio e o amarelo cádmio. Estas três cores juntamente com o branco. Se você não tiver o amarelo cádmio e o vermelho cádmio, você pode substituir por outras cores que dê o tom vermelho e amarelo. Então, formando esse marrom com um tom alaranjado, eu vou começar utilizando um pincel mais largo e vou pintando o céu com esse marrom e aos poucos acrescentando um pouquinho de branco para ir dando o efeito de degradê até chegar no ponto final que termina a paisagem do céu. Contorno do sol eu utilizo um pincel mais fino, lembrando que a tinta acrílica ela é uma tinta que você tem que deixar o pincel umedecido. Caso você não faça isso, o pincel não desliza com fluidez. Então é muito importante que você deixe o pincel sempre umedecido e também tomar cuidado para não fazer ao contrário, colocar muita água na tinta, ela acaba ficando rala e não dá o tom de cobertura. Certo? Então a gente vai dando esse efeito como na fotografia que vocês podem ver agora. Quando for pintar a próxima etapa do céu, que vai ser o sol, não se esqueça de
limpar um pouquinho o pincel para tirar essa tonalidade vermelha. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o resto de tinta que sobrou do céu, né, esse marrom laranjado, e vamos acrescentar amarelo. Com esse amarelo junto com o branco vai dar uma tonalidade mais clara, né? E com efeito degradê você pode ir acrescentando terra siena ou o resto de tinta alaranjada. A tinta acrílica tem uma vantagem comparado com a tinta óleo, porque ela é uma tinta que seca rápido, né? Ela seca quase na mesma hora em que você está pintando. Ela demora alguns minutos, né? É o tempo de secagem da água. Muito diferente da tinta óleo, que muitas vezes demora dias para secar, né? Então você vai colocando essa tonalidade amarela e aí vai fazendo o degradê também no sol, né? Aproveitando a utilizar o pincel mais largo nas áreas com maior cobertura, e quando for fazer os detalhes, utilizar os pincéis menores, né? O pincel médio e o pincel pequeno para fazer os detalhes. Agora vamos fazer uma paleta de cores para o mar. Primeiramente eu vou colocar o azul ultramar, depois um pouquinho de verde permanente, né? Esse verde pode ser substituído por outro tipo de verde, uma cor semelhante a ele, um verde esmeralda. E também vou acrescentar o azul cerúleo, que é um azul mais claro. Então, misturando essas três cores, a gente vai ter uma tonalidade de água que pode ser utilizada em mar, principalmente o tom de oceano, né? Ele costuma ter um verde, né? Então é um azul mais esverdeado. Então vamos fazer a mistura e depois acrescentar o branco. Então, iniciando a pintura do mar, a gente vai estou utilizando o pincel mais largo, né? E sempre umedecendo ele para ele ficar mais fluido, deslizar melhor. Eu vou misturando as tintas já na tela e cobrindo em seguida para ele não ficar marcas, né? Uma vez, se eu demorar muito para pintar e essa tinta secar, ele pode criar marcas. Então primeiro começo com um pincel mais largo, depois eu utilizo um pincel mais fino e posso também brincar com a variação de tons. Se eu tenho na minha paleta um pouco de azul mais escuro, eu posso jogar esse azul mais escuro e dando uma variação de tons que fica bem interessante. Então, nas áreas maiores, utilizo o pincel largo e nas áreas menores, utilizo um pincel mais fino. Então, vou seguindo esse padrão até a parte de baixo. Aproveitando para lembrar que uma vez que você faz uma quantidade de tinta, faça uma quantidade boa, uma quantidade generosa, porque se você, por um acaso, fizer uma quantidade pouca e acabar a tinta na metade daquele tom que você está pintando e você ter que refazer ela, fica difícil de fazer a mesma tonalidade, uma tonalidade idêntica. Então, às vezes, você
por economia, acaba fazendo uma quantidade de tinta e depois tenta fazer a mesma tonalidade e ela não bate e fica evidente, né, depois no resultado do quadro. Então vou preenchendo, espalhando todo o azul que estava feito. Às vezes fica alguns pedacinhos de tinta no godê e ficam colados na tela, e por isso que a gente pode ver que tem alguns os resquícios, né, que às vezes acabam saindo, mas é só tirar. Depois que eu termino de utilizar o azul, eu lavo bem o pincel. Sempre que formos trocar de tinta, de cor, né, é importante lavar o pincel para que não misture com outra. Aí nesse caso, nem tanto, pois vou trabalhar com uma tonalidade mais clara de azul. Então pego um pincel mais fino, coloco mais branco, né, na tinta que eu estava usando e vou fazendo as ondas. Notem que as ondas elas começam em cima bem próximas, e conforme elas vão descendo, o espaço entre elas vão aumentando também, né? Esse tipo de efeito ele causa profundidade. E ali também já está feito a montanha do lado do barco. Como que ela foi feita? Ela foi feita com um pouco de azul do mar e outra parte do tom do sol. Então foi misturado essas duas tonalidades e já foi feita a montanha que está ao lado do barco. Agora, para pintar o barco, a paleta de cores ela vai utilizar o azul ultramar, o sépia e o branco. Essa mistura ela vai dar uma tonalidade de azul um pouco mais escurecida, um pouco acinzentada. Então vamos observar a imagem. Notem que a vela ela tem uma das partes um pouco mais clara, né, e a outra parte dela é mais escura. Então essa parte mais clara eu vou colocar um pouquinho de branco, né? Eu coloquei um azul claro, mas depois eu tive até que escurecer porque esse tom ficou muito claro. E o sépia com o azul ultramar vai dar um tom bastante escuro, igual nós vemos no barco à vela. O sépia, que é um marrom escuro, a gente vai utilizar no lugar do preto. Então o preto na pintura geralmente se evita de utilizar, ele fica muito carregado na tela, né? É só em alguns casos, quando é uma cena muito escurecida, quando a cena ela tem muita sombra, né? Mas o preto com cores ele carrega demais. Então a gente utiliza outras cores, as cores complementares para escurecer, e aí no caso o sépia, que já é um marrom bastante escuro. Então primeiro eu vou utilizar esse azul na vela, né? E com os pincéis mais finos vou acrescentando azul e sépia e fazendo o contorno do barco, toda os detalhes da embarcação em volta da vela, tomando muito cuidado para não apoiar a mão aonde a tinta está fresca. Então por isso, quando você vai pintar, geralmente começa-se, se você é destro, da esquerda para a direita, para não acontecer esse tipo de coisa.
A parte inferior da embarcação, né, onde que tem o barco mesmo, pode-se utilizar um pincel mais fino para fazer o contorno e os detalhes, e o pincel um pouco mais largo para ir preenchendo por dentro. Todo esse tipo de pintura ela é muito minuciosa e exige bastante tempo e paciência, né? Com o restante de azul que sobrou da pintura do barco, acrescenta um pouco de branco, ou se ele já tiver numa tonalidade azul com o tom certo, você pode colocar na tela, né, aonde na sombra das ondas, e vou passando e como mais ou menos como eu fiz na luminosidade da luz nas ondas, colocando a pincelada e esfumaçando com o dedo, dando esse efeito. Fica bastante interessante. Vou seguindo até completar todo o mar para aumentar essa noção de profundidade. E para finalizar, eu fiz algumas correções no quadro, acrescentando um pouquinho mais de luminosidade no oceano, como na imagem, e acertando alguns detalhes do barco para deixar ele mais parecido com o da fotografia. É uma pintura relativamente simples, que você pode criar bastante efeitos de profundidade e estudo de cores e trabalhar com várias técnicas da pintura, que espero que todos vocês gostem. Até a próxima.